trabalho com relação à implantação dos programas. Esta é a mão de obra prevista aí para a operação da usina. Eu pergunto se nós temos algum outro questionamento, senhor presidente. Fui informado que não há. Antes de mais nada, sempre deixando que os nossos canais de comunicação estão em aberto através dos nossos, tanto e-mail quanto do site do empreendimento. Aquele que quiser se manifestar a posterior, durante os próximos 30 dias, a gente vai estar nessa fase de consulta pública, né? E é isso que a gente deseja sempre num processo transparente. São essas indagações e perguntas e questionamentos para que a sociedade tenha um esclarecimento devido ao tipo de empreendimento que a gente está licenciando, os possíveis impactos e as medidas mitigadoras que serão realizadas no decorrer da sua possível implantação e operação também. Devolvo a palavra ao senhor. Um bom dia a todos. Acho que nós temos mais um questionamento, Jerônimo, sobre se existe algum programa de relação à pesca no empreendimento. Mas eu vou esclarecer o seguinte: o Plano Ambiental de Conservação e Uso do entorno do reservatório artificial, ele é chamado de Pacoera. Parece um palavrão, mas é esse o nome que a gente usa. É uma resolução com nome específico que trata desse tema. O Plano Ambiental de Conservação e Uso do reservatório, ele tem que ser apresentado para a sociedade através de audiência pública, ser discutido com a sociedade local, no caso, Campos de Julho e Sapezal, e aí ele é aprovado pela secretaria depois de todas essas interveniências da sociedade local. Então, o Pacoera, ele estabelece como é que será esse uso do reservatório. Então, o Pacoera pode estabelecer pesca e solte, pode estabelecer uma série de coisas, porque isso é elaborado pelo empreendedor e apresentado para a sociedade, validado pela SEMA, tá? Então, com certeza, isso será discutido no processo de licenciamento. Temos mais uma pergunta, eu volto para o engenheiro Jerônimo. Eu peço para que seja projetado, então, em tela. Isso foi respondido. Essa já foi respondida da Marli. 19. Aqui nas nossas redes sociais, eu vou fazer a leitura, porque chegou aqui, foi feito pelo Cristóvão. Existe algum programa em relação à pesca, considerando as normas ambientais e acesso ao reservatório formado? É o Pacoera. É 19. É o Pacoera, né? É 19, isso. Do distanciamento mínimo das pescadores. Renê Almeida. Deixa eu complementar só o que o senhor Valmir falou em relação ao Pacoera. Claro, esse programa bastante complexo, vai ser construído ainda num segundo momento, mas é importante ressaltar aqui que no atual momento, o diagnóstico que nós fizemos bastante incisivo na região, não foi identificado nenhuma associação de pescadores e a atividade de pesca também não é potencial na região. Claro que nós estamos numa fase de viabilidade locacional, o Pacoera vai contemplar isso, tanto quanto outros programas ambientais, nós vamos levar em consideração isso, vamos a campo novamente levantar mais informações. E, obviamente, caso seja encontrado, observadas atividades de pesca, isso vai ser construído, como o senhor Valmir falou, junto com a sociedade. Mas hoje, ressalto novamente, no nosso diagnóstico não foi encontrada nenhuma associação de pesca, tampouco observadas atividades de pesca na região. Tá? Obrigado. Eu fui informado que não há nenhuma pergunta a ser realizada, senhor presidente. Eu creio, mas é isso mesmo, aqui o ambiente é ao vivo, se caso chegar algum tipo de questionamento, a mesa está pronta aqui a responder e devolvo a palavra ao senhor e se caso tiver alguma indagação, a gente pode estar retornando, mas a palavra é com o senhor presidente. A grande vantagem dessas audiências é que a gente tem a internet disponível e temos também ao vivo, agora a gente tem o vereador lá, o vereador Renê Almeida, presidente da Câmara Municipal de Campos de Julho, a gente abre espaço para manifestação. Senhor presidente, o microfone está à sua disposição.
Bom dia a todos. Quero aqui me apresentar, me chamo Renê Almeida, sou vereador de Campos de Julho, nesse momento presidente da Câmara. Antemão, quero cumprimentar o senhor presidente e toda a mesa que conduz essa audiência pública para tratar de interesse comum, não só do município de Campos de Julho, mas também da região de Sapezal e também tratar do desenvolvimento do nosso estado. Faço questão também de cumprimentar toda a sociedade que nos assiste por essa transmissão. Bom dia para todos. Bom, primeiramente, até por fins de conhecimento que fique registrado essa audiência pública, preciso entender e que passe também esse parecer para toda a sociedade referente à Casa de Força. A Casa de Força vai ser instalada em qual área e por quê, senhor presidente? Queria essa dúvida e gostaria que ele passasse o conhecimento para toda a sociedade que nos assiste e também que está presente aí em Sapezal e aqui em Campos de Julho. Senhor presidente, se o senhor tiver algum outro encaminhamento além desse, aí a gente passa em bloco e aí a gente abre espaço para outra pessoa se tiver aí no ambiente. Por favor. Bacana, tenho sim. Na verdade, José Vitor também fez uma pergunta com base na nossa, referente aos trabalhadores que nós vamos ter perante essa pequena central hidrelétrica cristalina. Vamos ter funcionários que trabalham direto e indiretamente, então vamos ter um quantitativo de pessoas grande. Então, de certa forma, nós vamos ter, acabando recebendo dentro de Campos de Julho, um quantitativo alto de pessoas e importante, porque quando a gente trata de impactos, e esse impacto vai ser positivo de certa forma, porque automaticamente vamos fomentar o comércio local. Isso bacana, isso fantástico, mas também não podemos esquecer que nós vamos ter um impacto, né, perante as escolas municipais, o atendimento hospitalar dentro do nosso município, assistência social, e realmente era para ver se realmente tem uma contrapartida voltada não só para o município de Campos de Julho, mas também para o município de Sapezal. O empreendedor pode fazer os encaminhamentos. Agradecemos a presença do vereador. Com relação à primeira pergunta que se refere à Casa de Força, os estudos de engenharia e a locação da Casa de Força, ela está condicionada à geologia do local. Então, isso não é uma opção se nós queremos colocar na margem direita ou na margem esquerda. Isso é um estudo de engenharia. Nós entendemos, e a empresa de engenharia que conduziu esses estudos é uma empresa renomada, tem mais de 50 anos de história no Brasil, chama-se PCE. Ela que desenvolveu o projeto básico. A Casa de Força, então, respondendo objetivamente à sua pergunta, está alocada na margem direita do rio Juruena, olhando o rio sempre para a foz. Espero ter respondido e, caso haja alguma dúvida, eu permaneço à disposição. Senhor presidente, considera a resposta atendida? Vereador Renê? Sim. A margem do lado direito, conforme a descida, o corredor da água, por onde a água corre? Isso, olhando para... não, Sapezal. Município de Sapezal, vereador. Margem direita, município de Sapezal, olhando para a foz do rio, olhando a descida da água. Ok. Bom, nós... A dois. Tem uma segunda pergunta que vai ser respondida agora. Prazer estar com o senhor. Bom dia, vereador. Respondendo a sua pergunta, como bem comentado aqui durante as nossas explanações, né, as nossas contrapartidas elas são muito mais sociais e econômicas, né, para questão de oferta de emprego, né, questão de renda, né, relativo também a gerar, né, empregos e eventualmente esses empregados, esses trabalhadores têm um poder maior de compra e renda. Do ponto de vista ainda de questão social, né? Havendo essa oferta de empregos aí durante a construção do empreendimento,
há de fato um motor de arranque econômico para a região, tá? E é importante também esclarecer, tá? Só a título mesmo de esclarecimento, que o empreendimento, né, às vezes há uma certa, desculpa a palavra, uma certa confusão entre o papel do Estado e o papel do empreendedor, né? Então, quando a gente pensa no empreendimento, de fato, a vocação do empreendimento é emprego, renda e impostos, né, tributos para o município. Sob essa ótica de contrapartidas, vou citar um exemplo, tá? Que aí é papel do Estado ofertar saúde para o município, construção de um posto de saúde, essas questões mais a nível de Estado, isso acaba sendo um papel do Estado e não um papel do empreendedor. Muito embora a gente está aqui para ouvi-los, a gente está aqui também para somar e sobremaneira estamos sempre abertos aqui a sugestões para que possamos desenvolver o município e deixar toda a comunidade aí assistida. Bom, obrigado. Eu perguntei para a nossa área técnica se temos mais alguém inscrito em Sapezal em Campos de Julo e eu recebi uma resposta que está encerrada. Nós também não temos mais nenhuma pergunta por escrito, então eu vou explicar de forma bastante concisa como é que se dá o final, a sequência desse processo. Mas antes gostaria de agradecer a presença do conselheiro representando o CREA, que está nos assistindo, nos comunicou aqui via chat, que está lá presente acompanhando, o engenheiro civil André Schuring, que também é um especialista na área de usinas hidrelétricas. Obrigado, senhor conselheiro, e agradeço também aos outros conselheiros do CONSEMA que estiveram conosco aqui. Na sequência do processo, nós abrimos um prazo de 30 dias, que nós chamamos de consulta pública. 30 dias a gente aguarda manifestação de toda a sociedade que de alguma forma queira fazer pergunta, enviar vídeo, áudio, manifestação escrita, tudo isso vai ser juntado ao processo. Essa audiência pública, os vídeos e áudios serão juntados ao processo da mesma forma que será juntado à ata, conforme prevê a norma. Então, em encerrados os prazos de 30 dias, toda essa documentação técnica é encaminhada para a nossa equipe multidisciplinar de análise e elas vão fazer uma avaliação verificando se está conforme. Não estando conforme, é emitido um documento ao empreendedor informando que precisa de informações complementares de alguma forma. Isso é muito comum e normalmente funciona dessa forma. Encerrada essa parte de não conformidades e apresentação das respostas por parte do empreendedor, a equipe técnica da secretaria conclui a análise do processo e, pelo deferimento ou indeferimento da licença, se for pelo deferimento da licença, esse processo é encaminhado ao CONSEMA, aonde o pleno soberano pode decidir pelo referendo da licença prévia. Em se tratando de referendo da licença prévia, ela entrega ao empreendedor, que passa à fase de elaboração dos planos básicos ambientais e requerimento da licença de instalação. Eu gostaria de esclarecer rapidamente que nós temos nessa fase de licença de instalação a gradação do impacto ambiental do empreendimento com relação à compensação. A compensação ambiental ela é estabelecida pela lei do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, a gradação do impacto ambiental para o estado de Mato Grosso, ela representa até 1% do valor do empreendimento, e esse dinheiro ele é dispendido pelo empreendedor, e esse recurso é destinado para unidades de conservação. Especificamente, ela não pode ser destinada para municípios, para construção de creche, escola, hospital, compra de equipamentos, nada disso. Ele é, conforme a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, obrigatoriamente deve ser encaminhado para uma unidade de conservação, e a legislação prevê que preferencialmente seja uma unidade de conservação na bacia do rio impactado, no caso do rio Juruena. Tá? Feito esses esclarecimentos, nós dizemos que o preceito estabelecido de consulta pública em audiência pública foi encerrado, foi concluído. A gente entende como com êxito, porque nós estamos de forma remota para atender a sociedade que não pode estar presente em Campos de Julo e Sapezal, também com o ambiente em Campos de Julo e Sapezal aberto, para que a sociedade esteja presente, porque foi divulgado, manifestando-se, anotamos, registramos, encaminhamos para a nossa equipe técnica. Tá? Eu pergunto se a nossa equipe técnica ou o engenheiro Jerônimo tem alguma manifestação. Só agradecendo, senhor presidente,
e sempre deixando em abertos nossos canais de comunicação, né, através da nossa coordenadoria, que é subordinada à vossa superintendência. E nos próximos 30 dias a gente vai estar acolhendo todas as possíveis manifestações, caso venham a ocorrer, para agregar no processo de licenciamento ambiental, assim como na elaboração desse estudo, consta uma equipe multidisciplinar que o empreendedor foi buscar no mercado para que ocorra a elaboração desse estudo. A nossa equipe também, que vai realizar essa análise, é composta por uma equipe multidisciplinar que vai elaborar, através de um parecer técnico, a viabilidade ou não do empreendimento posto durante essa audiência pública. Agradecer e um bom dia a todos. Agradeço tem uma a equipe pergunta. técnica da SEMA, que está aqui conosco, agradeço os empreendedores que estão conosco, agradeço ao pessoal que está gerando e transmitindo, e com essa qualidade que a gente sempre fica muito satisfeito, saber que a gente consegue ter resposta em vários lugares do estado de Mato Grosso simultaneamente. E, em nome da secretária Mauri e Lilian e da nossa equipe técnica, eu devolvo para o mediador. Cumpridos todos os protocolos desta audiência pública, declaramos o encerramento. Antes do encerramento, passa a palavra aqui ao pessoal da equipe técnica. Desculpa aí, o nosso mediador estava já fazendo os finalmente, né? Vou pedir licença novamente. Tem uma pergunta aqui da Amanda de Sapezal, que nós gostaríamos de atendê-la prontamente. Obrigado, Amanda, pela sua pergunta, tá? Eu vou ler aqui rapidamente antes de projetar. Amanda pergunta de Sapezal: quanto aos resíduos sólidos gerados, quais ações serão adotadas pelo empreendedor quanto ao destino dos mesmos? Amanda Sapezal. Obrigado pela pergunta. Amanda, nós temos um programa de gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos gerados durante a fase de obra, ok? Então, todos os resíduos, eles são qualificados, serão quantificados e cada qual destinados de maneira adequada e apropriada, tá? Então, nós temos resíduos comuns, né, que vão ser gerados no refeitório. Esses resíduos, eles vão ser destinados para o município, né, ou para o local devidamente qualificado para tal. Lembrando que essa questão de mapear os locais de destinação final, isso é feito numa etapa posterior, na fase de licença de instalação, mas agora a gente pode respondê-la e te deixar tranquila que toda a questão de resíduos, não somente os resíduos domiciliares, né, não de domiciliar típico, mas resíduos domésticos que podem ser gerados no canteiro de obra, resíduos sólidos da construção civil, que são costumeiramente chamados de entulhos, né, resíduos de inertes como aço, a para de ferro, enfim, todo esse conjunto de resíduos, eles são qualificados, são quantificados e cada qual são acondicionados de maneira apropriada, tá, em locais propícios, locais impermeabilizados, tá? Resíduos oleosos, né? A gente também vão ter caixa separadora de água e óleo quando for necessário. Então, a gente pensa em tudo, tá? Resíduos inertes, oleosos, resíduos tipicamente ali domésticos, né, do canteiro e refeitório. Então, todo esse conjunto eles vão ser armazenados de maneira muito apropriada, com todo o cuidado ambiental que se exige pelas normas, tanto CONAMA quanto a BNT, tá? E a gente destina ele de maneira muito assim, técnica e para locais apropriados. Então, resumindo, a gente sim se preocupa com resíduos e é uma das preocupações nossas que vão ser pertinentes durante a fase de obra, ok? Obrigado. Pode encerrar. Nós declaramos encerrada essa audiência pública. Muito obrigado a todos.